Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo que eu quero fazer há muito tempo. E como algumas pessoas comentaram nos últimos vídeos pedindo esse vídeo, eu decidi trazer aqui pra vocês hoje, que é indicando livros. E dessa vez eu decidi indicar um livro pra cada gênero literário. Eu escolhi alguns gêneros que eu mais gosto de ler, e pra cada um eu escolhi um livro que eu realmente gostei e que eu realmente indicaria pra vocês. Inclusive, foi bem difícil escolher só um em alguns gêneros, porque tinha vários livros que eu queria colocar aqui. Mas eu pretendo trazer mais vídeos indicando livros aqui pro canal. Então, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer mais vídeos indicando só livro de romance, só de suspense, livros pra cada idade, enfim, várias indicações diferentes. Mas pro vídeo de hoje eu escolhi indicar um livro de suspense, um de romance, de distopia e de fantasia. Então vamos lá, eu vou começar com o de suspense. E o livro que eu escolhi foi O Reaparecimento de Rachel Price, da Holly Jackson. Esse livro conta a história da Belle, que perdeu a mãe quando era ainda muito criança. E a mãe dela, né, a Rachel Price, desapareceu há 16 anos e nunca mais foi encontrada. E esse caso acabou ficando muito conhecido, principalmente porque ninguém conseguiu descobrir o que tinha acontecido com ela, né? Só que anos depois, a família da Belle aceita participar de um documentário que conta a história sobre o desaparecimento da Rachel. E justamente quando esse documentário está sendo gravado, acontece uma coisa que ninguém esperava. Depois de 16 anos desaparecida, a Rachel Price reaparece. E quando ela volta, obviamente ela conta o que aconteceu durante esses 16 anos. Só que a Belle começa a perceber algumas coisas na história da mãe que parecem não fazer tanto sentido, e começa a desconfiar que talvez ela não esteja contando toda a verdade. E eu não vou contar muito mais que isso, porque eu acho que esse é um daqueles livros que quanto menos você souber antes de ler, melhor. Mas eu gostei muito desse livro. Eu li ele muito rápido, porque é uma história que realmente te prende do início ao fim. Você quer saber o tempo inteiro o que aconteceu com a Rachel, onde ela esteve durante todos esses anos, e se a história que ela tá contando realmente é verdade. E uma coisa que eu gosto muito no livro de suspense é ter que desvendar o caso junto com os personagens, sabe? Então, enquanto eu tava lendo, eu criava várias teorias e ficava tentando descobrir o que tinha acontecido antes do livro revelar, né? E eu já falei, né, mas a autora desse livro é a Holly Jackson. E, gente, todos os livros dessa autora são bons, tá? Pelo menos os que eu li, eu já li mais 4 dela e eu gostei de todos. Então, pra quem gosta de livro de suspense e mistério, é uma autora que eu realmente indico ler os livros dela, tá, gente? Só uma coisa que eu acho muito importante falar, não só pra esse livro, mas pra todos, é sempre dar uma olhada na indicação de idade. E principalmente nos avisos de conteúdo antes de ler, porque alguns deles podem abordar assuntos mais pesados e não serem indicados pra todas as idades. Mas enfim, pra quem gosta de mistério, investigação, suspense e ficar criando teorias enquanto lê, eu indicaria muito O Reaparecimento de Rachel Price. Agora eu vou indicar o livro de romance, e o escolhido foi A Voz de Archer, da Mia Sheridan. Esse aqui é com certeza um dos romances que eu mais gostei. Sério, gente, foi muito difícil escolher um livro pra essa categoria, porque romance é o gênero que eu mais leio. Mas eu acho que esse livro aqui, né, A Voz de Archer, é um livro que realmente vale muito a pena indicar. A história acompanha a Bri, que depois de passar por uma situação muito traumática, decide se mudar pra uma cidade muito pequena, chamada Pelham, no Maine. Ela tá tentando recomeçar a vida e encontrar um pouco de paz depois de tudo que aconteceu. E é nessa cidade que ela conhece o Archer. O Archer é um cara muito reservado que vive praticamente isolado das outras pessoas da cidade. Ele não fala e quase ninguém parece conhecer ou realmente saber a história dele. Só que a Bri começa a se aproximar dele e aos poucos eles vão criando uma conexão. E eu não quero contar muito além disso, porque uma das coisas que eu mais gostei desse livro foi ir conhecendo os personagens e entendendo a história deles enquanto eu lia. Mas eu acho que o que mais me fez gostar desse livro é que não é um romance que fica só naquela questão de duas pessoas se conhecendo e se apaixonando. Os dois personagens têm histórias muito fortes por trás e você vai entendendo porque eles são do jeito que são. E eu também gostei muito do Archer como personagem. Conforme você vai conhecendo ele, entendendo tudo que ele passou na vida dele, eu acho que você acaba se apegando muito no personagem, sabe? Então não é aquele romance super leve do início ao fim, mas ao mesmo tempo tem momentos muito bonitos dos personagens. E eu lembro que quando eu tava lendo, eu fiquei muito envolvida na história e eu realmente me apeguei muito aos personagens. Então se vocês gostam de romances mais emocionantes, com personagens que têm histórias profundas e um relacionamento que realmente vai sendo construído ao longo de todo o livro, eu indico muito A Voz de Archer. É um dos meus romances preferidos da vida e foi exatamente por isso que eu escolhi indicar ele nesse livro. Agora o próximo livro é uma distopia e o livro que eu escolhi foi Estilhaça-me, da Tahereh Mafi. Gente, eu não sei falar o nome dessa autora, é muito difícil, mas é esse daqui. E Estilhaça-me é uma saga, né, gente, não tem só um livro, são 6 livros, mais 3 contos, que no total dão 9 livros. Mas, né, vou falar do primeiro livro, que é Por Onde Tudo Começa, e também, né, pra não dar nenhum spoiler dos próximos livros. A história se passa em 2030, em um mundo que tá praticamente destruído. O meio ambiente tá entrando em colapso, os animais estão desaparecendo, as pessoas estão passando fome e no meio de toda essa situação surge o Reestabelecimento, que é um governo que promete resolver os problemas da sociedade, mas acaba assumindo o controle de praticamente tudo. E a personagem principal é a Juliette, uma menina que tem um poder muito diferente. O toque dela pode machucar muito ou até matar outras pessoas. Por causa disso, ela passou grande parte da vida sendo vista como um perigo, e quando o livro começa, ela tá presa e completamente isolada. Só que o Reestabelecimento percebe que o poder dela pode ser muito útil e começa a enxergar a Juliette não
não só como uma pessoa muito perigosa, mas também como uma possível arma. E é basicamente a partir disso que toda a história começa. Uma coisa que eu acho muito legal de Estilhaça-me é que ela mistura vários elementos. Apesar de ter uma distopia, também tem bastante romance, ação, tem os poderes dos personagens e toda essa questão do governo e sociedade que eles estão vivendo. E hoje em dia eu gosto muito dessa saga, mas eu vou confessar que quando eu li lá em 2022, eu acho, eu não gostei, eu odiei. Eu demorei mais de 5 meses pra ler esse livro e eu simplesmente odiei. Só que esse ano eu resolvi dar outra chance. Aí eu reli o primeiro livro e dessa vez foi completamente diferente, né? Porque eu simplesmente amei. Tanto que depois eu continuei lendo, né? E terminei todos os livros da saga. E conforme você vai lendo também os outros livros, você vai conhecendo muito mais desse universo e também vai vendo as evoluções dos personagens. Inclusive, tem personagens que eu gosto muito nessa saga, mas eu não vou falar muito sobre eles, porque qualquer coisa que eu fale pode acabar entregando alguma coisa da história. E acreditem, essa saga tem muitos plot twists, mas muitos mesmo. Acontecem coisas que você não imagina de jeito nenhum, e quando você acha que já entendeu o que tá acontecendo, aparece alguma coisa e muda completamente o que você tava pensando. Então eu acho que essa é uma saga que quanto menos spoiler você pegar antes de ler, melhor. E outra coisa que eu gosto muito é a escrita dessa autora, porque é bem diferente. Principalmente no primeiro livro, que a gente acompanha muitos pensamentos da Juliette, ela ficou muito tempo presa, isolada, sem falar com ninguém, então parece que a gente realmente tá dentro da cabeça dela enquanto ela pensa. E a autora usa a própria escrita pra mostrar isso. Às vezes ela repete a mesma palavra várias vezes, tem palavras que aparecem sozinhas ou separadas no texto, e também aparecem vários pensamentos riscados. E eu acho isso muito legal porque você não tá lendo só o que a Juliette tá pensando. O jeito como aquilo tá escrito também mostra o que ela tá sentindo naquele momento, sabe? Então, se vocês gostam de distopia, e principalmente livros que misturam distopia com romance, eu com certeza recomendaria Estilhaça-me. E agora o último gênero, mas com certeza não o menos importante, fantasia, eu escolhi O Príncipe Cruel, da Holly Black. Esse livro faz parte da trilogia do Povo do Ar, e acompanha a Judy, que é uma humana que quando ainda criança foi levada junto com as irmãs pra viver no reino das fadas. Então ela acaba crescendo nesse mundo completamente diferente do nosso, cercada por seres mágicos mesmo sendo humana. E justamente por ser humana, ela acaba nunca se sentindo completamente aceita naquele lugar. As fadas se sentem superiores aos humanos e a Judy passa por várias situações por causa disso. Só que, ao contrário do que talvez você esperasse, ela não vai fugir desse mundo. Muito pelo contrário, ela quer pertencer a ele. Ela quer conquistar o próprio espaço, ser respeitada e principalmente ter poder. E é aí que entra o Cardan, que é um dos príncipes desse reino e que, principalmente no começo, é simplesmente insuportável com a Judy. Eu não vou falar muito sobre a relação dos dois, porque eu acho que é muito mais legal você descobrir enquanto lê. Mas tem uma coisa que eu preciso muito falar sobre esse livro. Teve uma época que ele ficou muito famoso no BookTok, no BookTube, enfim, em todas as redes sociais. E por causa de tudo que as pessoas falavam sobre esse livro, muita gente começou a ler achando que é um romance. Mas, gente, não é. Principalmente no primeiro livro, são migalhas de romance. Literalmente migalhas. Então, se vocês forem começar Príncipe Cruel achando que é um romance, vocês com certeza vão se decepcionar. Porque esse não é o foco desse livro. Obviamente, existe o romance, ele vai aparecendo ao longo da história, mas o foco do livro é muito mais o universo do Povo do Ar. Ah, e uma coisa que eu gosto muito nesse livro é como a história é contada pelo ponto de vista da Judy. Porque a gente acompanha tudo pelo ponto de vista dela, a gente sabe o que ela tá pensando, sabe o que ela tá sentindo, e mesmo assim ela consegue surpreender a gente. Tem momentos que a Judy faz alguma coisa ou revela algum plano, que você fica tipo, quando que ela pensou nisso? Porque mesmo você estando acompanhando a história pelo ponto de vista dela, ela não entrega tudo pro leitor. Então tem vários momentos que conseguem te surpreender por causa disso. E eu também gosto muito de todo o universo do Povo do Ar. É aquele tipo de fantasia que faz você sentir que tá entrando em outro mundo enquanto você tá lendo. Tanto que até no livro tem um mapa mostrando, né, como que é Elfame, né, que é o reino das fadas. E assim como Estilhaça-me, esse aqui também é só o primeiro livro. Então se vocês gostarem desse, tem o resto da trilogia pra ler. Então pra fantasia, a minha indicação foi O Príncipe Cruel. E foram esses os livros, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado das indicações. E se vocês tiverem gostado, comentem aqui embaixo quais outros estilos de livro vocês querem que eu indique. E também que tipo de vídeo vocês querem ver aqui sobre livros. Porque eu quero muito trazer mais desse conteúdo pra vocês. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo. Foi isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo!